Olá, amigos da TVR Esporte, começamos mais um programa e hoje vamos falar de futsal. Vamos falar do primeira taça dos campeões e vamos falar também do Cruzeirão, um dos mais importantes campeonatos de futsal do estado de São Paulo. Para isso nós estamos recebendo aqui a visita do amigo e companheiro aqui, presidente da Lisofus, Liga Sorocabana de Futebol de Salão, João Gomes, e também a presença do empresário Ricardo França Paz. Olá, João. Olá, Ricardo. Tudo bem? Joia. Olá, tudo bem? João, vamos começar com você. Fale-nos um pouco o que é a Lisofus, qual que é a função dela, onde é que ela atua na cidade de Sorocaba? Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês para a gente participar, para divulgar principalmente a primeira edição da Copa dos Campeões. Hoje, a Lisofus o que é? Organiza campeonatos de futsal para crianças, adultos, adolescentes, desde 8 anos até 50. A gente, para você ter uma ideia, que nós estávamos conversando em bastidores, nós organizamos no ano em torno de 1000 jogos de futsal. Tá, então a Lisofus é responsável por essa organização desses jogos, né, dessas modalidades, e também da arbitragem. Ela cuida também da arbitragem dessas modalidades? Com certeza, a gente tem um quadro de oficiais de arbitragem ou árbitros de futsal, que é a mesma coisa, mas denomina-se assim. E também temos árbitros de futebol, de basquete, handebol, tênis de mesa, atletismo, o que você imaginar. João, primeiro, é Liga Sorocabana de Futebol de Salão. Por que ainda futebol de salão e não futsal? Porque isso a nossa liga é uma das mais velhas do estado, ou do Brasil até. Então não pode, por estatuto, não pode se mudar o nome. Para isso tem que fazer um monte de coisa, aí tem que mexer em receita, no estado, um monte de coisa. Então a gente resolveu não mudar. Então o estatuto não permite, vamos dizer. Então tá certo. Então é a Liga Sorocabana de Futebol de Salão, não futsal. Isso. E além disso, a Liga é responsável pela arbitragem não só das modalidades de futsal e de futebol de campo, mas também ela é responsável pela arbitragem do vôlei, do atletismo, do tênis de mesa. Isso. Por quê? Por que essa abrangência toda? Isso não sobrecarrega? Por que vocês atendem toda essa demanda? É aquilo que a gente estava comentando. A Lisofus ela tem que ser transformada numa empresa. E toda empresa, para sobreviver, não vive só de um produto. Então, por isso que a gente transformou isso, abriu para outros esportes também, para sobrevivência. Tá, a arbitragem é um produto da Liga e para vocês sobreviverem, vocês ampliaram o leque de produto, é isso então? Com certeza. Assim. Isso não sobrecarrega? Não, porque cada um tem um responsável. Né? Hoje o responsável do futsal é o Eliseu Centelhas. Ele é diretor de oficiais da Lisofus e também é diretor de interior da Federação Paulista. Então cada um tem das outras modalidades, basquete, handebol, tênis de mesa, essas coisas. Eu tenho o Douglas Santana que cuida disso daí para mim também. Então eu faço a parte administrativa e ele faz a parte de escalação de árbitros. Cada modalidade tem o seu responsável, então. Então, nesse caso, a quantidade não prejudica a qualidade. Não. Nisso daí não. Porque a gente não... tudo é concorrência pública hoje. Então, eu vou pegar uma concorrência na cidade de Sorocaba, que hoje os Jogos Escolares de Sorocaba é a nossa competência. Uhum. Então, é a gente que faz, tá ali. E assim por diante. Tá certo. Vamos falar então agora, João, da primeira Copa dos Campeões, né? É a primeira Copa dos Campeões. Por que a Copa dos Campeões? Quais são os times que participam? Quais os critérios? São os campeões, como diz o nome, de quais modalidades e quais campeonatos? Então, a Copa dos Campeões surgiu com a ideia assim, o Cruzeirão começa sempre no início de fevereiro. E as equipes não têm um pré-aquecimento. E a gente, como uma reunião de diretoria, com pessoas conhecidas, surgiu a ideia, vamos fazer a primeira Copa dos Campeões. Como vamos fazer? O campeonato, a Taça Lisofus, é o primeiro semestre da Liga. Campeonato Citadino, segundo semestre. A valorização do nosso campeonato também, que já é um dos mais fortes do estado mesmo. Tem a Taça Votorantim, que é parceira nossa, a cidade de Votorantim, e a Taça Votorantim é um dos melhores campeonatos que tem após o Cruzeirão também. E depois o Cruzeirão, que sempre, desde que se iniciou, é a supervisão, a arbitragem é a supervisão da Liga Sorocabana. Então seria dado isso daí 8 equipes. As 8 equipes campeãs e vice desses campeonatos
é o que vão disputar a Copa dos Campeões. Só que nessa primeira edição, houve como se diz, o Kamikaze e o Pipocas Crack foram campeão e vice em vários campeonatos juntos. Então ficou duas equipes que a menos. Daí o que nós fizemos? Pegamos o terceiro colocado da Taça Votorantim, que é o Sangue Azul, e o terceiro colocado do Citadino, que foi o Ressaca. Tá certo. E montamos com 6 equipes, que hoje vai ser disputado o campeão do Cruzeirão, que é do ano anterior, que é 2013, que é o Destaque Painéis. Isso. E o campeão da taça do Citadino e da Taça Votorantim, que é o Pipocas Crack JC Moraes. Daí nós pegamos o vice, que é o Kamikaze, quadra tropical, e o Sangue Azul, que é o terceiro colocado em Votorantim, e a equipe do Silvano, que foi vice-campeão da Taça Votorantim. São 8 times então. É para ser 8 equipes, mas esse... O campeão e o vice de 4 campeonatos, né? Isso. Que são o Cruzeirão, a Copa Votorantim, o Citadino e o quarto é a Taça Votorantim, Taça Votorantim, Cruzeirão, Citadino e Taça Lisofus. Taça Lisofus. No caso, 2 times ficaram de fora porque 2 times foram campeões e vice desses mesmos campeonatos. Isso, tá. João, quando começa e quando termina a primeira Taça dos Campeões? Então, começa agora dia 28, vai até o dia 3, provavelmente na abertura do Cruzeirão. Abertura do Cruzeirão. A arbitragem também do Cruzeirão também fica por conta da Lisofus, então. A supervisão é da Lisofus. A supervisão da Lisofus também. Nós vamos falar também com o Ricardo França, que é empresário e diretor de esporte da Destaque Painéis, que é a atual equipe campeã do Cruzeirão da categoria principal, 2013, Ricardo, é isso? Olá, Ricardo. Isso, obrigado pelo convite. A Destaque Painéis 2013 foi a campeã da categoria principal do Cruzeirão. Tá, a Destaque Painéis então vai participar da primeira Taça dos Campeões. Com certeza. Teve esse convite e a Destaque Painéis está forte aí, querendo pegar esse campeonato também aí da Taça dos Campeões. Também esse campeonato. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o Cruzeirão, viu, Ricardo? Para saber como que você entrou nessa, quais são os propósitos reais de se participar de um campeonato tão importante como esse. Correto. Voltando aqui, João, você disse quantos anos tem a Lisofus, João? É uma entidade antiga. Quantos anos ela tem? Ela foi fundada no dia 8 de maio de 1958. Com 56 anos que vai fazer agora em maio. Com 56 anos, uma entidade que ainda precisa se desdobrar para poder arrecadar dinheiro, é isso? Com certeza, porque a gente vive de poucos recursos. É uma porcentagem da taxa de arbitragem, de supervisão, é coisa pouca. Então, João, vamos continuar falando sobre isso depois do intervalo. Voltamos já, continue com a gente. Você tem 20 segundos para adivinhar que filme que é. Foi há muito, muito tempo atrás. Eles moravam numa covinha e sempre ficavam nervosos com o fogo. Todos corriam e o fogo os perseguia. O fogo voou bem alto e explodiu. Plum, plum. E a pipoca caiu do céu. Nossa, era magia! Você sabe qual que é? Em breve na Netflix. A TVR apoia essa causa. Estamos de volta e vamos continuar falando aqui sobre futsal, falando sobre a primeira Copa dos Campeões e sobre o Cruzeirão, um dos principais campeonatos de futsal do estado de São Paulo. Conosco aqui presente João Gomes, presidente da Lisofus, Liga Sorocabana de Futebol de Salão, e também Ricardo França, empresário e diretor de esporte da Destaque Painéis, da equipe Destaque Painéis. João, nós falávamos no primeiro bloco sobre o tempo de vida da Lisofus. A Lisofus tem 56 anos, é isso? Correto. O Cruzeirão vai para iniciará dia 3 agora, a 55ª edição. Então a Lisofus e o Cruzeirão são quase gêmeos, nasceram praticamente juntos.
Estatutariamente, sim. Estatutariamente. Defina aí estatutariamente. Nós vamos, porque a fundação da Lisofus é no mês de maio, mas sabe que tem sempre um processo anterior para a formação de chapa, de fundação de clubes, e o Cruzeirão foi fundado pelo falecido Campineiro, né? Então, é uma coisa de prefeitura. Então, não sei se tem alguma ligação, mas acredito que deve Mais ter. ou menos assim, João, que nem o pessoal mais do interior, lá da minha região, nasce no dia 3, mas foi registrar no dia 10, tem 2 aniversários. O estatutariamente é o registro. O registro, vamos dizer, o registro. É mais ou menos isso? Exatamente. Ótimo, ótimo. Então agora vamos falar um pouco do Cruzeirão, né? Está aqui presente para falar do Cruzeirão Ricardo França, empresário, diretor de esporte da Destaque Painéis, atual campeão do Cruzeirão, né, Ricardo? Atual campeão do Cruzeirão da categoria principal de 2013. Isso. Ricardo, qual a importância de participar de um campeonato desse? Olha, Rogério, sempre joguei futebol, sou apaixonado por futebol. E desde moleque, jogando bola, rua, futsal, quadra, futebol de salão, conforme Futebol de salão, foi dito aí. Uma liga? Isso. Surgiu a oportunidade, em 2012 montamos um time, chegamos à semifinal do Cruzeirão, ficamos muito contentes e agora em 2013, sentindo o campeonato, formamos um time um pouco mais forte e chegamos às finais e fomos campeão. Então tá, o Cruzeirão, como falamos aqui, irmão gêmeo quase da Lisofus, tem 55 anos, é a 55ª edição. Vocês estão inscritos para esse que se inicia, né, em 2014, isso? Estão inscritos? Sim. Vão participar de novo. Vocês participaram de 2 edições, na primeira foram vice-campeões, na segunda já foram campeões? Não, na primeira nós chegamos às semifinais. Semifinal. Isso, nós perdemos a semifinal e nesse ano 2013 fomos campeões. Interessante isso. Quais são os custos de um campeonato como esse, Ricardo? Você falou-nos da paixão, né? Você jogava bola na rua, nem sabia disso. Você jogava bola na rua, né? Peladinha de rua, jogava nos campinhos lá, né, da sua casa, e você entrou nisso. Mas os custos disso, é muito custoso? É o custo com jogador, com estrutura, com técnico, com preparação física? Como que funciona isso tudo no futsal? Rogério, olha, tem que gostar. O custo é alto, não é um custo barato, mas vale a pena. Isso eu tenho certeza que eu senti a diferença a partir do momento que nós somos campeão em 2013. Nossa empresa, como ela trabalha com mídia, e é uma mídia exterior, estudando, sentimos que o Cruzeirão dá para aproveitar bastante o retorno com o futebol. Então, Ricardo, essa seria a próxima pergunta. O retorno seu vem não só pela satisfação, né, de um sonho de infância, mas também a empresa percebeu que teve retorno pela mídia espontânea, digamos assim? Com certeza. É bem equilibrado. Ficou bem equilibrado, senti a diferença. Dei uma dica para os empresários aí que vale a pena investir, que o retorno vem mesmo. Nós temos aí em Sorocaba hoje um novo projeto, Brasil Quirim Sorocaba, que é na criação de um time de futsal para disputar a Liga Nacional de Futsal, com a presença de Falcão e outras estrelas do futsal nacional. Esse campeonato, o Cruzeirão, você acha que muita gente pode estar de olho em atletas para poder fazer parte agora desse campeonato? Isso vai aumentar a quantidade de olheiros, a participação das pessoas? Com certeza. Sorocaba hoje, em todos os aspectos, é a bola da vez, né? Agora com o Cruzeirão, com esse time que vai ter Sorocaba, esse time que, se você sair perguntando pelas ruas, quem não queria ter um time desse para a cidade, que já teve time de vôlei, time de basquete, sim, e todo mundo sempre pediu o time principal para jogar uma Liga Nacional de Futsal por Sorocaba. Todo mundo, com certeza, entrou no Cruzeirão esse ano também, com times reforçados e com certeza muitos olheiros. Tá certo. João, essa questão desse projeto de futsal para disputar a Liga Nacional, teve o convite, teve a participação da Lisofus, vocês foram procurados. O que você acha dessa situação? Aquilo que eu já falei para o Ricardo lá fora, eu gostaria de não falar sobre esse projeto. É mesmo? Tá. Eu vou dar uma de político, que nem os vereadores. Vou ficar da minha, eu prefiro não falar sobre isso. Tá certo. A Lisofus eu tenho minhas coisas contras.
Tá ok. É até chato falar isso, mas eu prefiro não comentar. O João Gomes ou o Alisofus? O João Gomes. O João Gomes, então ótimo. Ricardo, voltando ao projeto Brasil Quirim, você tem um atleta tem um atleta na Brasil Quirim que disputou o campeonato pela Destaque Painéis, pela sua equipe ano passado, foi campeão pela sua equipe e foi recrutado pela Brasil Quirim. Então já é fruto. Então sua empresa estreou no segundo campeonato já como campeão e já gerando atleta para o novo projeto de futsal. Isso, é o Felipe Melo. É um ala, ele já jogava atleta da BB de São Paulo, foi campeão da Liga Paulista. Muito bom jogador. Estando jogando em Sorocaba, o pessoal acabou reconhecendo ainda mais o futebol dele e ele está lá com essa nova equipe aí. Tá, o seu time tinha mais jogador daqui de Sorocaba ou mais estrangeiros, como os corneteiros chamam, Ricardo? Mesclou. Neste ano está mesclado. Nós fizemos uma parceria com o pessoal da Berbel, que ela tem um time base em Sorocaba, e o restante nós trouxemos agora que vão jogar pra gente são 5 atletas de Mogi das Cruzes, 3 da própria BB e 2 do futsal de Indaiatuba. Tá certo. Preparado para a primeira Copa dos Campeões? Preparado. Já conversei com o João aqui, fazer de tudo para ser campeão também. Preparado pro próximo Cruzeirão? A missão de campeão não é fácil, né? Ser campeão novamente, você sabe que todo mundo vai querer tirar uma casquinha aí da gente aí, né? A cobrança é maior. Mesmo desfalcado agora, fornecendo um atleta para o Brasil Quirim Sorocaba? Mesmo desfalcado. Até tem um irmão dele que também vem e joga pra gente, que é o irmão do Felipe, que é o Vitor. Vem jogar com a gente aí. Tá certo. Então, Ricardo, boa sorte na Copa dos Campeões. Boa sorte no Cruzeirão, que vença o melhor. João, obrigado por sua participação. Obrigado por atender o nosso convite e esclarecer inúmeras dúvidas, que eu tenho certeza que também é a dúvida do telespectador. Boa sorte na condução dos trabalhos durante esse ano. Obrigado, eu queria agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês e também falar que a arbitragem, como os atletas, também tem pré-temporada. No dia 3 agora dia 2, desculpa, de fevereiro, em Brusque, os árbitros estão reunidos com a Confederação Brasileira para fazer uma pré-temporada nacional. E, se Deus quiser, os nossos árbitros estarão lá. Nós temos 3 representantes que vão lá, o Maico, o Orozino e o Everton. Ótimo, isso mostra a profissionalização. Exatamente, então eles vão trazer alguma coisa nova para o Cruzeirão. Que às vezes é pouca coisa, mas eu acredito que seja muito até. Tá certo, bom? Excelente. E também convidar o público em geral para nesse dia 28, a partir das 20 horas no ginásio municipal, assistir a abertura da primeira edição da Copa dos Campeões de Sorocaba. Obrigado, João. Voltamos no próximo bloco para falarmos das copinhas, da de São Paulo e da de cidade de Votorantim. Não saia daí, voltamos já. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. A TVR apoia essa causa. Estamos de volta e agora já com a presença do nosso comentarista, Dr. José Carlos da Costa. Vamos falar do resumo das copinhas, da Copa Brasil de Futebol Infantil e da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos começar pela Copa Brasil de Futebol Infantil, né, doutor? Foi em Votorantim, como foi? Qual é o balanço desse campeonato? Então, Rogério, é o seguinte, aconteceu, você fica sabendo aqui no TVR, o canal do esporte. É o seguinte, foi a 19ª Copa Brasil de Futebol Infantil que aconteceu aqui em Votorantim, nossa cidade vizinha. Esse campeonato é sensacional, começou no dia 16, foi até o dia 26, 10 dias de competições pegando fogo, a molecada sub-15 arrebentando, muito craque ali
naquele local ali jogando bola. E aí acontece o seguinte, são 16 equipes espalhadas pelo Brasil inteiro que vem para cá, 16 estádios, aí time que veio do Rio Grande do Sul, Internacional, o Grêmio, de Minas Gerais veio o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, São Paulo mandou os 4 grandes dele, está sempre por aí marcando presença, com força, e o Rio de Janeiro não veio os 4 grandes. E aí a gente ficou assim naquela dúvida, veio o Flamengo, veio o Botafogo e veio o Vasco. E cadê o Fluminense? Cadê o Fluminense? Cadê? Então aí fica no ar. Eu estive no estádio lá assistindo alguns jogos lá da Copinha, que é muito legal, e a gente escutava as pessoas falando que assim, será que o Fluminense não vê? A diretoria não mandou a molecada porque não vai aguentar a pressão, vão começar a gritar portuguesa, 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 segunda divisão, tapetão. Então eu acho que aquela molecada sub-15 não ia aguentar a pressão. Talvez a diretoria tenha entendido isso aí e não quis mandar o Fluminense vir. Ia ser uma chuva de liminares, não? Pois é, o Fluminense que participou de várias competições aqui em Votorantim, chegou em 2 finais, perdeu as 2 para o Internacional, não veio. Enfim, uma copinha super legal, que teve uma decisão final entre Corinthians e São Paulo. Para frente nós vamos falar. Corinthians e São Paulo, é isso aí. E na Copa e na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Zé Carlos? A Copa São Paulo de Futebol Júnior é um evento sensacional. A molecada que sai do Sub-17, eu já fiz jogos do Sub-17, acompanhei aquela molecada, a molecada sonha com a Copa São Paulo de Júnior. É um negócio sensacional. Vem olheiros do mundo inteiro, vem olheiros da Espanha, da Europa, do Brasil, vem ver os jogadores, inclusive olheiros de times grandes, como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, para ver os jogadores que estão surgindo de clube de interior que vem para cá. Vem time do Iapoca, é o Chuí, de todo lugar vem, todo mundo quer jogar. Mais de 100 clubes competindo. Só que o negócio é assim, é papt-pupt, né? Perdeu, vai saindo, vai drenando, vai filtrando os melhores. No final ficou quem? Ficou quem? Corinthians e Santos para a final. Tá. Um jogaço de bola, o Corinthians com um time muito bom, um jogador chamado Mal, com um atacante muito bom, revelação. O Santos também com um grande jogador, o Diego Cardoso, um cracaço de bola. Luiz Otávio, jogador que me parece que tem um contrato assim, uma rescisão de contrato caríssima. O Santos está certo, tem que segurar esse jogador, senão daqui a pouco vai embora, entendeu? E foi 2-1 na final lá, o Santos meteu 2-0 no primeiro tempo, segurou o resultado. Segundo tempo, pressão do Corinthians, fiel corintiana estava lá, gente pra caramba no estádio, maior torcida do Corinthians, é claro, mas no final não teve jeito, o Santos levou o bicampeonato. Tá certo. Você falou da importância, Zé Carlos, desse campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, pelos olheiros de times grandes. Mas a Copa Brasil de Futebol Infantil aqui de Votorantim também tem sua grandeza, também já passaram grandes nomes por aqui, né? Tem. Grandes craques. Aqui eu tive o privilégio de, em 2007, ver o Neymar jogar. Neymar, aquele garotinho franzino, com aquele olharzinho meio desconfiado, já era estrela, já era joia do Santos naquela época, ainda que estava com o Wagner Ribeiro lá como empresário dele, e todo mundo falava, o Neymar, eu ainda não conhecia o Neymar. Eu falei, mas quem é aquele garotinho lá? Aquele garotinho fazia estripulia. Então o Neymar já estava ali. Outros jogadores que Alexandre Pato, que hoje está no Corinthians, jogador da seleção brasileira. O Alex, que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Curitiba, já é de uma certa idade, mas um cracaço, jogou no Palmeiras, um cracaço. O Lucas passou por aqui também. Tantos outros jogadores cracaço de bola que passaram aqui na Copinha Brasil Infantil em Votorantim. Sensacional. Tá, e qual foi a final? A final foi São Paulo e... A final da Copinha aqui em Votorantim foi São Paulo e Corinthians. E deu? Um jogo de bola sensacional, pegado. O juiz teve que expulsar um jogador no primeiro tempo do Corinthians, no primeiro ou no segundo tempo, e foi para os pênaltis. Nos pênaltis pênaltis é aquele negócio, né, cara? Quem tiver melhor emocionalmente, quem tiver sorte, o goleiro pulou para um lado, você bateu do outro. É um monte de coisas envolvidas. Não tem favorito nos pênaltis. São Paulo levou a melhor, meteu 5, Corinthians perdeu 1, São Paulo campeão. Então, Copa Brasil de Futebol Infantil, São Paulo e Corinthians. Eliminou o Corinthians. São Paulo. Copa São Paulo e Futebol Júnior deu Corinthians e Santos. Deu Santos. Eliminou então, o Corinthians. Chega na vez do Corinthians, PIN. E por coincidência, nesse mesmo final de semana, o Corinthians ainda me perde pro São Bernardo. Então, Zé Carlos, não foi a vez do meu Corinthians, não foi a semana do Corinthians. Não foi, rapaz. O Corinthians que perdeu lá pro São Bernardo, perdeu a Copa São Paulo de Júnior pro Santos e perdeu aqui pro São Paulo também. Mas... Zé Carlos, o São Paulo foi o campeão, é o 4º título. É o 4º título. Se o Corinthians tivesse ganho do São Paulo aqui, o que aconteceria? Empataria 3 títulos a cada um.
e era uma decisão tranquila. Mas o Corinthians perdeu, aí o São Paulo fez 4, o Corinthians continua com 2. Agora tem um negócio legal, Rogério, que eu queria falar. Ninguém sabe que aqui na Copinha em Votorantim, o Juventus da Rua Javari, ele mesmo, Juventus, tem 3 títulos da Copinha. O Juventus, o Claudio Anacleto. Juventus, 3 títulos da Copinha, quem diria, né? Então o grande campeão aí, por enquanto, é o São Paulo, faturou o 4º título da Copinha aqui em Votorantim. Tá certo. Ricardo, você assistiu algum desses jogos? Acompanhei mais pela televisão. Pela televisão e pelos jornais. Né? Zé Carlos, eu estive lá também participando de alguns jogos, acompanhando alguns jogos. Eu vi lá o Botafogo e São Paulo, onde o São Paulo eliminou o Botafogo, foi para as quartas de final. Corinthians, Internacional do Corinthians, eliminou o Internacional e foi para as quartas de final. Eu vi toda a estrutura de arquibancada, muito boa estrutura montada, porque a arquibancada de alvenaria tem 1000 lugares e eles tiveram que montar para completar, acho que segundo as exigências do campeonato. Mas eu senti uma dificuldade na questão da sonorização, na questão de uma questão técnica. Você percebeu isso também? Ou não? Rogério, eu acho que você percebeu a mesma coisa que eu. O som que vem do lado de lá, onde fica o pessoal do banco, é muito melhor. Quem está aqui na arquibancada de alvenaria não consegue escutar bem, às vezes a escalação do time, você não escuta bem. Eu acho que a direção devia mudar isso aí para a próxima Copinha de janeiro do ano que vem, melhorar a sonorização do lado de cá, para a gente escutar melhor aquilo ali. Eu achei, como eu não ouvi a escalação do Corinthians e do Internacional, eu achei que era por causa do alvoroço da Gaviões da Fiel que estava lá, que é uma loucura, né? Então não sei se tem som que possa ultrapassar a festa da torcida corintiana na arquibancada. A torcida do Corinthians é sensacional, né? Eu queria mandar um recado para a torcida do Corinthians, aí não fica triste não. Perdeu aqui, perdeu ali. Corinthians é Corinthians. Só para vocês saberem, a Copa São Paulo de Junho, que é a vitrine do campeonato, é a vitrine para a molecada estourar como profissional, o Corinthians tem 8 títulos, ninguém tem 8 títulos, o Corinthians tem 8. O Fluminense, que é o segundo colocado, tem 5 títulos. Então, o Corinthians, além de ter 8 títulos, chegou a 16 finais da Copa São Paulo de Junho. Sensacional. 8 campeonatos e 8 vice-campeonatos. Quem chega? É Corinthians. Corinthians. E olha que eu não sou corintiano, hein? Não, você é o vice-fluminense. Eu quero agradecer a participação aqui, o convite aceito do Ricardo França, o empresário do Destaque Painéis. Ricardo. Rogério, obrigado pelo convite e à disposição aí para próximos programas. Boa sorte no campeonato. Agradecer também a presença do nosso comentarista, Dr. José Carlos da Costa. Zé Carlos, obrigado, como sempre. Estamos sempre junto com vocês aí. Com o Rogério aqui no TVR Esporte. Fique com a gente, aqui é legal. Hein? E antes de terminar o programa, nós queremos mostrar a camiseta e falar do feliz ganhador dessa camiseta do Atlético, que nos foi cedida pela diretoria do Atlético, para que sorteássemos para o nosso telespectador que participou aí pelo e-mail do tvresport@hotmail.com. Eu quero agradecer a todos que participaram, com suas opiniões, com suas sugestões, e dizer que o ganhador foi Giovanni Leite. E Giovanni, obrigado, você é o feliz ganhador dessa camisa, nós vamos enviar no seu endereço. Continue conosco, esse é o TVR Esporte, o programa de esporte da TVR, canal 23 da NET, feito para você. Até o próximo programa.